E hoje nós vamos falar só do quinto componente, que é o capacete da salvação, que é a primeira parte de Efésios capítulo 6, versículo 17. Vamos ler Efésios 6, 17, não vamos ler o versículo todo, mas lembrando que hoje nós só vamos falar do capacete da salvação. Olha um conselho duplo de Paulo aí em Efésios 6, 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados irmãos, o assunto então é salvação. E lá no áudio que eu coloquei no grupo, não sei quem ouviu, eu disse uma coisa bem forte. Eu disse: se você não tiver segurança da sua salvação, você está vulnerável aos ataques do diabo. Todos estes temas que nós estamos tratando aqui, eles são de extrema importância. Eu tenho dado uma ênfase de que tudo isso aqui aponta para Cristo. O apóstolo Paulo resumiu tudo isso que é dito aqui em Efésios 6, de 13 a 18. Ele resumiu tudo isso lá em Romanos, dizendo: revistam-se de Cristo. E ele disse: revistam-se das armas da luz. Mas aqui em Efésios ele detalha isso mais. Aqui em Efésios ele explica o que significa revestir-se de Cristo, ponto por ponto. Ele exemplifica para nós o que significa revestir-se das armas da luz, detalhe por detalhe. Por isso que eu estou detalhando isso aqui a cada quarta-feira, sem pressa. Sem pressa. E hoje eu dei essa ênfase especial porque esse tema é de fundamental importância. Se você não resolver esse assunto, não tiver esse assunto bem resolvido na sua vida, é muito provável que muitas outras áreas da sua vida não vão se desenvolver, porque isso aqui serve de base para o nosso relacionamento com Deus. Então por isso que eu pus aquele áudio lá, por isso que eu vou tratar disso aqui bem especificamente. Eu tenho muita coisa para ler aqui com os irmãos. Vou até dizer uma coisa nesse momento: se você estiver preocupado com o horário mais do que com o conteúdo da mensagem, tá tudo bem. Se eu me prolongar demais e você quiser ir embora, pode sair, não vai ter problema comigo, entendeu? Às vezes eu vejo pessoas que estão mais preocupadas com o horário do que com o conteúdo. Isso aqui para mim é muito caro, isso aqui para mim é muito importante. E eu tenho visto muitos cristãos, às vezes anos e anos, trilhando os caminhos da fé, sem uma definição muito clara a respeito desses assuntos sobre as suas vidas. E eu percebo que muitos cristãos não estão vivendo a vida abundante que Jesus disse que veio trazer para nós. E eu entendo que não tem como viver a vida abundante sem que este assunto da segurança da salvação, se ele não estiver resolvido na sua vida, não tem como viver a plenitude da vida de Cristo, não. Aí nós vamos ter crentes infelizes, amargurados, lamentando, inseguros, vacilando, ouvindo coisas aí na internet, nos meios de comunicação, e achando que porque é dito em nome de Deus, em nome da Bíblia, citando a Bíblia, está correto, e fica esse crente vacilante. Eu não quero que meus irmãos sejam cristãos vacilantes. Eu não quero que meus irmãos sejam cristãos que tenham medo de morrer. Eu não quero que meus irmãos sejam cristãos que tenham dúvida. Jesus não deu a sua vida na cruz para nós vivermos em dúvida. Isso mostra falta de entendimento, de conhecimento do que a palavra de Deus diz, e mais, isso demonstra falta de fé no que Jesus promete, porque nós estamos baseados no que Ele disse, no que Ele garante. Por isso é tão importante falarmos desse assunto. De novo, olha a primeira parte do verso 17: usem o capacete da salvação. É só essa parte que eu quero
quero enfatizar hoje. Ele compara a salvação com um capacete que protegia a cabeça do soldado romano. E ele está dizendo que a salvação protege a cabeça do crente. E não é à toa. Isso tem um significado. Por isso que eu estou dizendo, é importante que você tenha isso resolvido na sua mente, na sua cabeça, para que possa realmente viver a plenitude da vida que Jesus prometeu para todos nós. Quando Paulo diz isso aqui, usem o capacete da salvação, ele está falando da segurança que Jesus Cristo nos dá, através do seu sacrifício na cruz, através da nossa fé nele, através da nossa fé na sua palavra. Ele nos dá segurança. Isso é bíblico, isso é de Deus. Vamos ver algumas coisas sobre isso. Proteja a sua cabeça. Eu poderia, quando Paulo diz isso aqui, usem o capacete da salvação, eu poderia parafrasear isso dizendo que Paulo está dizendo: proteja a sua cabeça com a certeza da salvação, ou proteja a sua cabeça com a segurança da salvação. Aí, para você pensar um pouco mais, você é salvo? Você está preparado para morrer? Você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparado para ouvir, participar daquela grande reunião que a Bíblia diz que os anjos vão reunir todos na presença do Senhor Jesus, e Ele vai separar uns dos outros como separa os cabritos das ovelhas, e vai colocar os cabritos à sua esquerda, mas as ovelhas à sua direita. E Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, para os que estiverem à sua direita. E vai dizer para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aí a pergunta é: de qual lado você vai estar naquele dia? Você tem segurança em relação a isso? Está preparado para morrer? Alguém disse, e eu concordo 100%, se você não estiver preparado para morrer, também não está preparado para viver. Quem não está preparado, olha isso aí, quem não está preparado para morrer, também não está preparado para viver. A Bíblia diz que o nosso último inimigo é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, parece que o versículo 26. E quando nós resolvemos o problema da morte com a morte de Cristo na cruz, nós resolvemos o maior problema da nossa vida. Porque é fato que nós não temos certeza se todos vamos viver nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos. Mas uma coisa nós temos certeza: todos vamos morrer, a não ser que Jesus volte antes. Quem estiver vivo com a sua fé em Cristo não vai experimentar a morte, vai ser transformado. A Bíblia diz isso. Então, se eu posso parafrasear essa frase do versículo 17, quando Paulo diz assim: usem o capacete da salvação, a paráfrase é: proteja a sua cabeça com a certeza da salvação, ou proteja a sua mente com a segurança da salvação. Vamos ver algumas coisas, presta atenção nisso aqui, marca isso aí na sua Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 5. Olha aí e marca. Eu sou direto, estou dizendo isso, às vezes eu tenho a impressão de que eu estou, como diz o irmão lá de Cobré, malhando em ferro frio. Mas eu vou continuar insistindo nesse tema. Traga uma caneta, anota, rabisca, marca versículos, faz anotações, observações na sua Bíblia. Se volte verdadeiramente para a palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Louva a Deus pela vida daqueles irmãos que têm levado isso a sério. Vamos lá. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. Vou ler e vou tecer comentário, vou explicar o texto, que nem precisa de muita explicação. Olha a primeira coisa que aqui no verso 9: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. O que João está
está dizendo aqui nesse versículo, ele está dizendo assim: se o pastor Moisés chega para mim e diz, eu fui lá no Mato Grosso, eu pesquei, eu fiz isso lá, inicialmente eu não tenho nenhum motivo para duvidar do que o pastor Moisés está dizendo, a não ser que seja uma coisa absurda demais. Se o pastor Moisés chegasse aqui dizendo, eu fui lá para a beira do Araguaia e eu estava pescando e eu vi um dinossauro, aí não tinha jeito, né? Aí a gente achava que o pastor Moisés estava ficando gagá. Pegou uma baleia. Pegou uma baleia. Então? Pegou uma baleia. Pegou uma baleia? Se vier com essa história aí, é história de pescador. Tem isso também. Mas o que João está dizendo aqui? As pessoas falam, contam-nos coisas do dia a dia e você acredita, não é? Aí a questão que ele está colocando, e por que você duvida de Deus? Você está entendendo? Esse versículo está dizendo exatamente isso. Nós somos capazes. Eu lembro de uma vez, eu entrei num carro, numa lotação para viajar de uma cidade para outra lá no Tocantins. E era uma van, um carro pequeno, e cheia, arrolhada, entulhada de gente que estava apertada nos outros dentro daquele carro. E entrou uma senhora e não lembro como foi que surgiu o assunto, e ela começou a dizer, eu não confio em ninguém. É por isso que eu não confio em ninguém. Ele confia. Aí de lá, ela repetiu isso umas 3 vezes na terceira vez. Eu digo, eu acho que a senhora confia. Não confio nele, eu acho que a senhora confia. Eu acho que a senhora está aqui dentro desse carro porque a senhora confia nesse motorista. Se a senhora não confiasse que ele é um motorista bom, a senhora já tinha descido. Quando o médico me passa algum remédio, a senhora toma? Toma, pois é, eu acho que a senhora confia no remédio que o médico passa e acha que aquele remédio não vai matar. Aí eu fui colocando esses exemplos assim, né? Do dia a dia, a primeira premissa nossa é que nós confiamos uns nos outros, a não ser que a pessoa seja um notório mentiroso quanto mais, aí não tem jeito, ou que venha com uma história mirabolante, mas no dia a dia, nas nossas conversações, nós conversamos e confiamos uns nos outros, nós acreditamos uns nos outros. E o que é que o João está dizendo aqui no verso 9? Se nós somos capazes, a pergunta, você entendeu? A pergunta dele é assim: se nós acreditamos uns nos outros, como é que nós duvidamos do que Deus diz? Porque nós, mesmo honestos, sinceros, às vezes faltamos, eventualmente, com a verdade, intencional ou não, podemos faltar com a verdade, pode não ser exatamente verdade, mas Deus mente. A Bíblia diz categoricamente que Deus não mente. E detalhe, ele está falando aqui que Deus fala uma coisa específica. Presta atenção que ele está falando uma coisa específica. Estou no final do verso 9, de novo do início, mas presta atenção no final. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. O que Deus diz é muito mais, é incomparavelmente mais confiável do que o que nós dizemos uns para os outros. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. João está dizendo, tem uma coisa que Deus diz a respeito do Filho de Deus e que muitos duvidam. É isso que ele está dizendo. É uma coisa específica. Quem é o Filho de Deus que ele está falando aqui? Jesus. Ele está dizendo, tem uma coisa que Deus diz a respeito de Jesus e que nós duvidamos. E ele diz isso aplicando a cada um de nós individualmente. Vamos lá, continuando. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Ele está dizendo, quando nós cremos em Cristo, nós temos um testemunho. O que é que nós temos? Que testemunho é esse? Eles têm em si mesmo. Dentro, a palavra significa dentro de si mesmo tem um testemunho. Nós temos uma voz interior que nos diz algo. Lá em Romanos capítulo 10, me parece que o versículo 16 diz que o Espírito de Deus
Deixa eu olhar aqui o texto para não dar o endereço errado. Romanos capítulo 10, deixa eu ver se é o versículo 16, onde ele diz assim, Romanos 10, 16 não. Romanos 8, 16, Opa, vamos lá. Romanos 8, 16. Ele diz: pois o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito humano o quê? Nós somos filhos de Deus. E aqui aí a gente volta para 1 João, verso 10, capítulo 5, verso 10. Quem crê no Filho de Deus tem o quê? Em si mesmo esse testemunho. Que testemunho é esse? Qual é o testemunho? Que nós somos filhos de Deus, filhos espirituais de Deus. E aí tem muita gente que não diz que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Vamos dizer, filho humano de Deus, vamos dizer assim. Mas filhos espirituais de Deus, a Bíblia faz uma distinção. Somente aqueles que recebem a Cristo pela fé. E ele está dizendo, Deus, lembra do que ele disse no verso 9. Ele disse no verso 9, nós acreditamos no que um amigo nosso, uma pessoa fala para a gente, é capaz de acreditar, não é? E em Deus? Nosso amigo tem condição de mentir para nós? Tem. E Deus tem? Nunca. Nem na brincadeira Deus vai mentir para nós. E aí ele diz, e é sobre uma coisa específica. Qual é a coisa específica? É algo que Deus diz a respeito do Filho dele, sobre nós e o Filho dele. O que ele disse a respeito do Filho dele para nós? Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Você crê em Jesus? A questão é essa. Você crê em Jesus? Então você tem que ter esse testemunho. Você tem que ter essa voz do Espírito Santo, dizendo, testificando lá no seu espírito. Veja que é um relacionamento espiritual. Eu falei aqui várias vezes. Você não vai se relacionar com Deus fisicamente, você não vai se relacionar com Deus intelectualmente, só dá para se relacionar com Deus espiritualmente. Então lá em Romanos 8,16, ele diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, o quê? Que nós somos filhos de Deus. Ele está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para nós, lá no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E ele está dizendo, e tem gente duvidando disso. Tem gente duvidando disso. É tipo eu chegar e dizer para alguém, o Jonas é meu filho, e a pessoa, história é essa, né? Apesar que o Jonas não dá muito para duvidar que é meu filho, eu ouço o áudio do Jonas, eu penso que é minha voz, fui eu que gravei, que a voz é muito parecida. E quando eu tinha a idade dele, a aparência era muito grande. Eu não tinha aquela barriga aqui também, não, né? Deixa quieto, ninguém fala para ele não. Ninguém fuxica essa coisa. Vamos lá. Então, quem crê no Filho de Deus, eu estou lendo agora de novo em 1 João capítulo 5, verso 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Olha a segunda parte do verso 10. Quem não crê em Deus faz o quê? É mentiroso. Será que isso é pouca coisa? Isso é um pecadinho de nada? Uma pessoa pode correr o risco de estar ofendendo grandemente a Deus, porque está duvidando do que Deus diz. Você se sente ofendido se uma pessoa duvidar do que você diz? Eu me sinto. Se eu estiver falando sério e uma pessoa estiver duvidando do que eu estou dizendo, eu vou me sentir ofendido. E Deus? O que você acha? É isso que ele está dizendo aí. Você está fazendo, nós seres humanos podemos fazer Deus de mentiroso. É como se irmã Jaciara chegasse para mim e me contasse um assunto na qual, pastor, aconteceu isso assim, e eu ficasse, o que você ia achar, Marcelo? É capaz de pegar eu não podia ter um cabo de vassoura por perto não, né, Marcelo? Não ia dar certo. Não, se tivesse aqui. Uma Havaiana? A Havaiana é mais macia do que cabo de vassoura. Mas mais fácil de estar. A seca de longe.
Tem isso também. E o perigo se confundir se a barriga com o tamanho. Aí o negócio ainda tem tamanho. Isso aí correndo tempo do. Da nossa. Só lá no mar, só lá em Bacabal. Não. Só lá em Bacabal o Maranhão, não tinha esse negócio de tamanho. Mas vamos lá. Então, olha, presta atenção na gravidade do que isso é dito em 1 João capítulo 5, verso 9 e 10. Olha o raciocínio. Se nós somos capazes de acreditar uns nos outros, como é que nós vamos duvidar de Deus? É a primeira coisa que ele está dizendo. Aí ele diz no verso, e tem uma coisa que Deus diz especificamente sobre o Filho de dele, que muita gente duvida. E o que é que ele diz a respeito do Filho dele, que muita gente duvida, muito cristão duvida? Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem esse testemunho. Ele está dizendo, quem crê no Filho de Deus tem o testemunho do Espírito. E aí nós lemos Romanos 8,16, o testemunho do Espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito o quê? Que nós somos filhos de Deus. Segunda metade do verso 10. Quem crê em Deus, quem não crê em Deus, o faz mentiroso. Por quê? Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Olha o verso 11. E este é o testemunho. Olha o testemunho aí agora. Olha o que Deus está dizendo para cada um de nós. Qual é o testemunho? Vamos juntos? Numa só voz? Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lembre disso. Se eu perguntar quarta-feira que vem, qual é o testemunho de Deus para o cristão? Deus, vamos o testemunho todo. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí ele está dizendo, se você não acreditar nisso, você está fazendo o quê? Está fazendo Deus de mentiroso. Isso é pouca coisa? É grave. Você entende? Tanto que esse assunto é sério. Entendeu? Tanto que esse assunto é sério. Por isso que eu falei. Eu chamei os irmãos para estar aqui hoje à noite. Porque esse assunto é sério demais. E eu estou dizendo, dando essa ênfase, porque se você não resolver esse assunto na sua vida, o seu relacionamento com Deus vai ficar comprometido. A sua vida não vai viver a vida abundante de Cristo. Não vai viver os frutos do Espírito na sua vida: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, aqueles frutos do Espírito, os 9 lá. Não vai viver isso na sua vida se você não resolver esse negócio na sua cabeça. Você entende a maneira como o João está colocando aqui? Amém. Ele está colocando a coisa muito séria, está dizendo: você corre o risco, irmão, de acusar, suspeitar que Deus é mentiroso. E se eu suspeitar que a irmã Jaciara é mentirosa, ela vai me arriar uma havaiana. O que Deus pode arriar em você, se você duvidar do que fizer de mentiroso? Se ele me arriasse um raio na cabeça, ainda era pouco. É muito pior. É muito pior que a Bíblia diz. É muito pior. A Bíblia diz que a pessoa nessa situação é inimiga de Deus, está debaixo da ira de Deus. Olha a gravidade da coisa. E tem gente levando o evangelho na brincadeira. Eu fico preocupado quando eu vejo cristãos tratando isso aqui de qualquer jeito, não levando essa coisa a sério. Isso é sério demais. Você tem a seriedade disso aqui. Estou lendo aquele livro, não sei se você viu, que é sobre os desigrejados, é escrito pelo pastor Milton. E uma coisa que ele coloca, ele diz que infelizmente as nossas igrejas estão cheias de crentes que, apesar de não serem desigrejados, mas ele chama de igrejados. São pessoas que não têm um verdadeiro compromisso com a igreja,
que aí vir ao templo, vir ao culto, é a coisa esporádica, dependendo se não tiver um evento familiar. Se não tiver uma coisa melhor para fazer, eu vou para a igreja. Isso é sério. E aí, para fechar essa sessão aqui, porque tem outros textos para a gente ler, olha o verso 13. João vai dizer por que ele escreveu isso aí para trás. Olha o verso 13. Escrevi estas coisas a vocês. Creem? Para quem que ele escreveu isso aí? Para quem? Para quem crê no nome do Filho de Deus. Ele disse: eu estou escrevendo isso aqui para vocês, crentes. Isso aqui vai para o descrente também, mas isso aqui foi propositadamente escrito, ó. Desculpem, professora de português, não tirem minha nota. Isso aqui foi escrito propositadamente para cristãos, pessoas que creem no nome do Filho de Deus. Você entendeu? Para quê? Para que vocês saibam o quê? Temos a vida eterna. Que temos a vida eterna. Na minha Bíblia, o saibam está cercado de caneta. Essa palavra saibam é a ideia que você tenha consciência, que você tenha convicção, que você tenha certeza, que você tenha segurança. Tem coisa, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Eu não preciso dizer para ninguém que aqui na igreja tem 7 microfones. Aliás, eu não preciso dizer para ninguém que eu creio que lá na Igreja Batista Redenção, no templo da Igreja Batista Redenção, tem 7 microfones. Eu não preciso dizer isso, que eu creio. Eu estou vendo. Ver é diferente de crer. Eu estou pegando em 7 microfones aqui. Uma ilustração que me passa pela cabeça nesse momento. O que eu estou vendo, o que eu estou tocando, o que eu estou constatando, eu não preciso crer. Eu preciso crer no que eu não estou vendo. E a fé é prova suficiente em si mesmo, em relação ao Evangelho. Por isso que ele diz no verso 13: essas coisas, escrevi estas coisas a vocês, crentes, que creem no nome de Jesus, no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam. Eu sei que aqui tem 7 microfones. Eu sei que aqui tem um culto de vidro com madeira. Eu sei que aqui tem bancos de madeira. Ele está dizendo: eu quero que vocês saibam da mesma forma isso. E aí a base dessa certeza, dessa segurança, é porque nós somos capazes de acreditar uns nos outros. Como é que nós vamos duvidar de Deus? E o que Deus disse? Quem tem meu filho tem a vida. Quem não tem o meu filho não tem a vida. Está aí no versículo 12. Esse é o testemunho de Deus. Deus nos deu, Ele já nos deu a vida eterna. Essa vida está no Filho dele, Jesus, lá na cruz, na sua morte e ressurreição. Quem tem o Filho tem a vida. João 1,12: mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos. É isso que eu estou dizendo, essa ênfase toda que eu estou dando aqui, é o que Paulo está chamando lá em Efésios 6,18, de usem o capacete da salvação. Saibam que vocês são salvos, saibam que vocês têm vida eterna, porque se você tiver dúvida, se você tiver medo, aí você ainda precisa resolver isso na sua vida. A sua vida com Deus não está resolvida não. Você ainda não entendeu o sacrifício de Cristo da cruz em seu lugar. Você ainda não entendeu a graça de Deus, o amor de Deus que nos alcança com a sua graça. Vamos mais um pouquinho. Efésios capítulo 2. Olha na sua Bíblia aí. Volta lá, nós estamos em Efésios
Graça é um presente que a gente não merece. Vocês são salvos por um presente que vocês não fizeram nada para merecer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por meio a única coisa que você tem que ter é o quê? Fé. É só crer no que Cristo fez na cruz em nosso lugar. É só crer no que a Bíblia diz a respeito da obra de Cristo na cruz em seu lugar. É só isso. Por meio da fé. A parte de Deus é graça, a nossa parte é a fé. Quando a graça e a fé se encontram, a vida do ser humano está resolvida. O problema é que Deus está falando e nós estamos duvidando. E aí João disse que nós estamos cometendo um pecado grave. Nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Porque pela graça sois salvos, vocês são salvos por meio da fé. Isso vem de quem? Não, isso não vem de quem? Não vem de nós, não é o que nós fazemos. Eu sou salvo não é porque eu sou pastor, porque eu leio Bíblia, porque eu oro, porque eu dou oferta de missões ou dízimo, ou... Não, nada disso. Ou porque eu sou melhor do que ninguém. Não. Aliás, inclusive, para que alguém seja salvo, o primeiro passo é reconhecer o tanto que nós somos pecadores. O diabo está todo dia aí, por vários meios, dizendo: não, você é o cara, você é o isso, é o aquilo, enchendo sua bola para lhe enganar. Porque se você não quer reconhecer seus próprios pecados, igual o filho pródigo, o que o filho pródigo disse? Pai, pequei diante do céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Se não passar por esta experiência do filho pródigo, está perdido, não tem salvação. O que o ladrão que estava crucificado lá de Jesus diz? O amigo dele diz: tu é o filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro diz o quê? Rapaz, você não tem a Deus nem dando uma situação dessa. Aí ele diz: nós estamos recebendo o que os nossos feitos merecem. Mas esse aí, apontando para Jesus, nenhum mal fez. Aí ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrarmos no teu reino. Antes do encontro com Jesus, sabe o que nós somos? Pecadores rebeldes, dignos da ira de Deus, inimigos de Deus. É isso. É isso que a Bíblia diz. Se a gente crê no que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia diz. Então ele está dizendo, final do versículo 8: como vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é o quê? Presente de Deus. Um presente que eu não mereço, é graça. Um presente que eu não mereço. Eu não mereço. Eu mereço a condenação. Eu mereço a ira de Deus. Eu mereço a condenação eterna. Não fiz nada para merecer a salvação. Fiz muita coisa nos meus 56 anos para merecer a ira de Deus. Fiz. Aí Deus pega e diz: tá bom, meu filho, mas se tu crê em meu filho, tá salvo, eu te perdoo, está perdoado. Deus acredita os méritos de Cristo a nosso favor. Não é mérito nosso. Olha o verso 9: não por obras, para quê? Por quê? Para ninguém bater no peito. Ninguém vai poder chegar lá no céu e bater no peito. Tem até um folheto nosso que diz assim: se você se encontrasse com Deus agora e ele perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu? O que você ia responder? Ninguém vai poder chegar lá e dizer: Senhor, eu vim aqui porque eu sou um cara bom demais, eu sou íntegro, eu sou bom, eu ajudei os necessitados, eu nunca menti, eu nunca tive um pensamento mal na minha cabeça, eu nunca tive um sentimento mal no meu coração, eu nunca disse um palavrão. Meu irmão, não vai ter como chegar diante de Deus com esse discurso, não. E quando nós formos confrontados com a santidade de Deus, todo mundo na Bíblia que foi confrontado com a santidade de Deus, qual foi a primeira sensação que ele teve? Vou morrer, estou arrasado, eu sou um pecador. Se eu me comparar com algum outro ser humano, provavelmente para alguns eu vou achar que eu sou até melhor. Mas na hora de se encontrar com
Deus Santo e Eterno, a coisa é totalmente diferente. Gostando muito, preciso dormir, mas meu motorista chega. Ok, não se preocupe não, fica tranquilo. Depois se a senhora quiser assistir aqui, eu estou gravando, vou colocar lá. Olha o final do versículo 10. Aliás, o final do versículo 9. Não por obras para que ninguém se glorie, não vai dar para bater no peito lá diante de Deus naquele dia. Não tem jeito. E olha a última declaração dessa noite aqui. Quarta-feira que vem a gente volta para esse assunto, porque ele é muito importante. Mas olha na sua Bíblia 2 versículos, rapidinho para a gente terminar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Romanos 8, versos 1 e 2. Olha essa declaração contundente do apóstolo Paulo. Portanto, agora, o que tem? Aí, o que não tem? Não há condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Você entendeu direito o que ele disse aí? Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Sua fé está colocada em Cristo. Está dizendo, não tem condenação para você. Amém. Isso aqui me faz lembrar, deixa eu ver se eu anotei essa referência para olhar para os irmãos depois. Não anotei. Vou citar agora. Aliás, eu anotei, mas já vou citar. João 5,24. Na verdade, Jesus diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em condenação, passou da morte para a vida. João 5,24. Não tem condenação para quem está em Cristo. Não duvide disso para não fazer Deus de mentiroso. Sua confiança está em Cristo, sua esperança está em Cristo. Pronto. Olha o verso 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Através de Jesus Cristo, Deus nos libertou do domínio do pecado, do governo do pecado, da lei do pecado, e nos deu e nos colocou sob a lei do Espírito da vida, Espírito de vida, que é o Espírito de Deus. E o versículo 1 diz: não tem condenação para quem está nessa situação. Não tem condenação para quem foi libertado da lei do pecado, da morte por Deus, e está na lei do Espírito de vida. Não tem condenação. Ele está dizendo, não duvide disso. Meu irmão, quando você não duvidar disso, você fica muito forte. Pode vir o diabo que o Senhor deu muito dia na fila. Você vai estar seguro em Cristo, isso é suficiente. Por isso que eu disse, todos esses componentes da armadura de Deus são importantes, muitíssimo importantes. E nós precisamos tomar posse, acreditar nisso, entender isso, gravar isso nos nossos corações.